Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gui Mascarenhas e este é o primeiro episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Esse é um espaço em que você não precisa correr. Aqui a gente desacelera, observa, respira e pensa. Hoje eu vou ler um texto meu chamado Insuficiência. Ele fala sobre aquilo que muitos de nós sentimos, mas quase nunca conseguimos nomear. Depois da leitura, a gente conversa um pouco mais. Insuficiência. Eu me lembro que, na primeira série, havia esse cara que tinha um conjunto de 36 lápis de cor da Faber-Castell, enquanto eu só tinha o básico. Apenas muitos anos depois, aprendi que aquilo não significava nada. Na verdade, ainda hoje, não aprendi completamente. Cresci com a sensação de que deveria construir uma boa reputação para que não fosse motivo de vergonha. Talvez por uma ferida profunda, aberta no âmago da minha personalidade enquanto estava na infância. Então tive que compensar, de alguma forma, por toda a chacota do passado. Mas o problema foi justamente ter feito aquilo do jeito errado. As pessoas não eram meramente um modelo, uma referência para mim. Elas se tornaram quem eu queria de fato ser. Ou seja, dei tudo de mim, sem acreditar em mim. Pelo menos essa parte eu consegui superar. Ainda assim, situações ruins podem ser superadas, mas não esquecidas. Eu queria a caixa com as 36 cores. Não demorou muito para que eu me tornasse eu mesmo uma referência. Tenho que admitir que isso ainda é muito estranho para mim, mas é justamente pelo fato de ter me embasado completamente no alheio enquanto no passado. E quando você passa uma vida inteira olhando para as pessoas, chega uma hora em que fica impossível de olhar no espelho e contemplar a própria imagem em vez da imagem daquele que você queria ser. Um vacilo e parece que é o fim do mundo. O chão desaparece, a visão fica turva, o gosto de sangue invade o paladar e você põe as mãos na cabeça, desesperado. O que fazer quando se está dominado pela própria sensibilidade? Tem que continuar tentando, mas a vontade é a de desaparecer. Eu digo desaparecer, mas no fundo, para aqueles que se cobram demais, eles já estão desaparecidos, pois é como se não houvesse a personalidade deles ali. Ainda que a realidade seja diferente, você faz a diferença. E faz falta. A sua ausência pesa. O nosso mal é o pensar demais. Quem muito pensa, muito pergunta. E quem muito pergunta, pouco tem resposta. A pouca resposta leva à repetição da pergunta. A repetição vira rotina, a rotina vira cansaço, o cansaço leva à insatisfação, que leva a uma série de outras coisas. Aleatoriamente, eu ainda me pego sentado num banco de praça qualquer, cercado pelo movimento das pessoas andando ao redor, dos carros passando de um lado para o outro, enquanto o sol faz o mesmo movimento de sempre. É aí que começo a me lembrar que a natureza humana é singular por causa de seu intelecto. E este não é mero atributo físico. E o atributo físico, ainda e infelizmente, é o motivo de uma série de problemas mentais. Toda aquela visão do transcorrer da vida humana dá margem à confluência de várias sensações. A maior delas é a de insuficiência. Será que eu sou apenas mais um? Mas ouso dizer que não se trata de uma implicância por parte das pessoas. Na verdade, elas meramente reforçam a realidade dos fatos. E para o nosso infortúnio, elas também fermentam a sensação de inutilidade. Até mesmo a palavra de consolo que você recebe é transformada em um traço da incapacidade de consolar. Isso frustra. Você pode ter feito 1000 acertos e todos eles cruciais para o seu próprio bem-estar ou de outra pessoa. Mas quando você erra, é como se nunca tivesse acertado. E essa sensação devastadora quase nunca vem das pessoas, mas quase sempre de si mesmo, que pensa que, se eu não acertar, eu não sirvo para isso. O melhor a se fazer é levantar a cabeça e lembrar que tudo isso é uma ilusão. Talvez uma ilusão confortável, mas que ocasionalmente é quebrada, desconstruindo nosso juízo. Tudo é vaidade.
O único elemento que permanecerá eterno é o espírito. Se não cuidarmos dele primeiro, seremos eternamente desgraçados. É uma pena termos que perder tanto tempo atrás da remissão de uma culpa que já foi enterrada. Senhoras e senhores, esse foi o texto Insuficiência. Eu escrevi inspirado na música Promise Not to Fall, uma música que aparece em alguma das temporadas de 13 Reasons Why. E eu sou bastante inspirado em músicas para escrever, então para mim é muito automático associar a música a algum sentimento e tentar expressar esse sentimento em forma de palavras. Então, os textos funcionam como uma espécie de tradução daquilo que a música me faz sentir. E essa música é da banda ou grupo Human Touch. E agora, lendo aqui melhor, a epígrafe, ela tá na trilha sonora da segunda temporada da série 13 Reasons Why. Esse texto foi acompanhado por uma passagem bíblica que eu menciono, né? O texto está incluído na minha antologia, né? Um Jovem Reflexivo Antologia, disponível para aquisição na Amazon, se você quiser. A passagem bíblica é do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, que diz: "Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto." Eu interpretei o versículo de forma que eu pudesse perceber que quanto mais você conhece sobre a vida, sobre técnicas de quaisquer coisas com que você trabalhe, você se sente um pouco menos feliz. É como se a ingenuidade fosse uma bênção. É basicamente a repetição daquele velho dilema. Como eu queria ser criança para não ter conhecimento de nada e não precisar pagar contas, não precisar trabalhar, não precisar me preocupar com nada. As nossas preocupações vêm porque nós crescemos e precisamos adquirir conhecimento para conseguir viver e, em última instância, sobreviver. Eu digo que esse texto, ele me acompanhou por muito tempo. E a cada vez que eu releio, ele me mostra uma nova pergunta. Tem gente que carrega a infância como lembrança e outros como cicatriz, como é o meu caso. Eu confesso que por muito tempo eu tentei ser quem eu imaginava que os outros queriam ver. Por isso, eu ficava preso em uma imagem que não era minha. Fiquei vinculado a expectativas de pessoas, expectativas que não eram minhas. E o problema é que quando você imita bem demais, eu sempre fui um bom imitador de certo tipo, até o espelho se confunde. E a parte que mais me toca é quando escrevo: você faz a diferença. E faz falta. A sua ausência pesa. Ou seja, você como ser humano, como um indivíduo com a sua própria autonomia, com as suas qualidades e não as qualidades dos outros ou as qualidades que os outros querem colocar sobre você, você, na sua essência, faz falta. Cada pessoa é única, mas isso não pode ser visto como um clichê, porque eu creio, e eu até acabo percebendo, que caiu em desuso a percepção de como as pessoas são únicas, de como que elas podem fazer coisas incríveis sendo elas mesmas. E poder compartilhar isso com vocês, pra mim é um grande privilégio, porque eu tenho certeza de que várias pessoas passam pelo mesmo dilema. E eu demorei muito para que eu pudesse, talvez, me perdoar de alguma forma por ter sucumbido a pressões sociais, a expectativas meio que
inválidas só porque eu queria ser igual às outras pessoas, porque elas eram infinitamente mais populares ou mais legais, ou porque elas tinham a tal da caixa de lápis de cor com 36 cores da Faber-Castell. Eu espero que você tenha entendido essa metáfora, né? E esse texto não é sobre lápis de cor. Talvez você também carregue essa sensação de insuficiência, de não estar pronto, de não merecer. E se for esse o caso, saiba que a culpa não é o seu nome. E o silêncio não é o fim. A gente continua mesmo quando tudo em volta nos diz o contrário. E você não precisa ser esmagado por essa pressão de que você precisa ser bom em alguma coisa, de que você precisa ser tão excelente, tão perfeito, a ponto de absolutamente ninguém se igualar a você. Lembro a você, as suas características são únicas. O modo como você executa um trabalho, por mais que outras pessoas também o saibam, é diferente. Talvez possa ocorrer de chegar no mesmo fim, mas ninguém vai saber fazer as coisas exatamente do jeito que você faz. E vice-versa. E é isso que é tão maravilhoso no ser humano. Nós costumamos colocar uma pressão sobre nós mesmos de que precisamos fazer as coisas de um certo jeito, X ou Y, porque outra pessoa faz. Mas isso é uma ilusão que a gente cria. Não é verdade. Nós precisamos valorizar a pessoa que somos e o nosso modo de fazer as coisas. Claro, existe um equilíbrio para tudo. Você também não vai sair fazendo à torto e à direita do jeito que você bem entende, bem pensa. Afinal, as coisas precisam ter um fim específico, um fim certo para cada determinado tipo de trabalho. Mas eu estou falando da sua autonomia de poder executar as coisas, de poder ser reconhecido como um grande artista, um artesão, não sei, das palavras, do cuidado na área da saúde, do direito, até mesmo da roça, na enxada, você que faz trabalho braçal, trabalho artesanal, trabalho rural, em qualquer área, você tem que ser reconhecido por aquilo que você é. Você pode ser, corporativamente falando, apenas mais uma engrenagem em um relógio gigante, pegando a metáfora do filme Os Incríveis, mas sem você, as coisas não vão funcionar. Porque se você tirar uma engrenagemzinha do relógio, ele para. Ou ao menos ele não funciona mais corretamente como antes. Então, aquela peça precisa ser reposta. E você faz parte de um ciclo que faz o mundo funcionar. Não só a sua vida, mas a vida de muita gente. E claro que isso não pode ser motivo para que você se pressione ou você se permita sofrer algum tipo de pressão que tire a sua sanidade mental. Mas você precisa se reconhecer como uma pessoa que tem a sua importância, tem o seu valor. E é isso que eu quero trazer nesse texto. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Pois bem, ditas essas palavras, obrigado por me ouvir até aqui. Se esse episódio te tocou de alguma forma, sinta-se à vontade para voltar, compartilhar ou apenas deixar ele guardado por aí, para quando precisar ouvir de novo. Esse foi o primeiro episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Até breve.